Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa de escada e abra a torneira, Vem fazer tudo! quem for menino tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina fica pelada e deita no colchão. Pânico dentro, Pânico dentro! vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu dedo. Olá para todos. Olá, miguxos. Oi, amores. Nosso Robert de hoje é ele. Essa figura encantadora. Quem? Tudo bom? Boa tarde, meu nome é Eduardo Marini. Eduardo, você faz o que da puta da vida? Tanta coisa que eu não vou definir agora. Não, ela tem A profissão. O que você escreve quando você vai no hotel? A profissão. Vendedor. Profissão. Vendedor. 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 É um roleiro. É um roleiro. Não É um isso? trambiqueiro. Cintos, bolsa, acessório de surf. Várias coisas de skate. Tóxicos. Então seja bem-vindo. Você Também mora não, onde? Marcos. Você mora onde? Interlagos. Interlagos. Seja bem-vindo, meu querido. Boa, boa. Robert de hoje, cena, vamos às notícias. News! Começando, isso é importante. Quadro de medalhas. O Brasil tá com 0. O Canadá está A vaga do Brasil tá Canadá. com zero. Primeiro lugar. O tanto de neve que nós Canadá temos tá aqui. no top 5. Canadá, que lugar? Quadro de Não lembro medalhas. agora, mas tá no top 5. Você é um jornalista de 15 Não é anos. porque eu não tô cobrindo as Olimpíadas de Inverno, tô cobrindo outros esportes. Ah, esse campeonato paulista, porcaria, está Copa comigo. Libertadores da América. São Paulo perdeu. Gol do Rogério Ceni de falta. Vai chutar, o Rogério Ceni vai bater falta. Vai cobrar, chutou, é gol do São Paulo. Rogério Ceni de falta, mais um gol pra Não, mas aí tem, faz a musiquinha da Globo. É, vai. Vai lá. Vai chutar, gol do São Paulo. É a vinheta da Globo, ué. Vai, Cena, segue, vai. E na França foi aprovado unanimemente um projeto de lei que maridos terão que usar pulseira com GPS. Segue, Cena, segue. Notícia séria, política. E a de. Estamos dizendo que o Arruda pode ser Como que chama? não volte ao cargo. O Arruda. Você queria que ele voltasse ainda. Esporte, Cena, esporte. É que estão reprovando, estão pra votar a lei dos jogos mais cedos no futebol. Que horas? Que termine às 11h15. Mas Encerra o jornal, Cena. Encerrando a versão compacta. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Meu Rolex quebrado, colega. Pronto. Joga fora. Tá bem, ó, essa é a imitação. Boa. Vamos lá. A felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir. É isso aí, bola. Você isso pode aí. dar felicidade Sem você possuir. sem você possuir. Outras coisas também, Também. que não cabe falar aqui no nesse momento, é verdade. Couve, convida. Couve a Quem vida. você convidou, Couve? Couve, convida. Muito bem, hoje teremos aqui o Cláudio Tognoli. Cláudio Tognoli, ele é jornalista, é um dos maiores jornalistas, se não o maior jornalista investigativo do Brasil. Opa. Professor da ECA, mestre em psicanálise, doutor em filosofia das ciências Nossa. e guitarrista. Caraca. É bonito. Faltou astronauta. É bonito. O Tognoli é completamente... Lelé, né? Nossa Tem uma Senhora. samanga. E ele tá lançando um V-Book, é isso? V-Book. O que é um V-Book? Fala Bola? a menor isso? ideia, Milhaça. Oi? Eu queria saber, Ou mas seja, não sei. um livro interativo do Brasil, chamado
Balenciaga Torres e os Corações Peludos, com 2 L's, da editora Bispo. Editora do bispo.com.br. Vamos saber, se alguém souber mais detalhes, que é um V-Book. Hã? V-Book. Coração peludo. Coração peludo. Coração peludo. Passa desodorante. Eu conheço outra Normalmente coisa peluda. a Sheila é peluda. Como ser? Quanto mais escovão, melhor. Old fashion. Você lembra da Sheila, Bola? Não é? A gente tinha uma amiga Sheila. Ela tinha muito pelo, é verdade. Você lembra da Sheila? Coitada, é verdade. A Sheila era muito hormônio. Aqui, né? Ela trabalhou aqui, ela parecia um mandril. É verdade. Muito bem. Já começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Hoje ela tá no hall do hotel, engraxando o Elas são tão belas. Comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Uma questão não tem nada. Já está na hora. Nesta sexta-feira, hoje teremos aqui uma entrevista palestra. Hoje é verdade. Boas, verdade. Porque ele está aqui, senhoras e senhores, um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, professor da ECA, mestre em psicanálise, doutor em filosofia das ciências e principalmente um guitarrista. Que é isso? Está Nossa, aqui, tudo isso no Cláudio Tonholi, aqui no Pânico. E o Cláudio já esteve várias vezes aqui no Pânico e ele está lançando agora o primeiro V-Book do Brasil. O que é um Ninguém V-Book? sabe o que é. Bom, V-Book É o primeiro, por isso que ninguém Exatamente. sabe. A partir desse, todo mundo vai saber. Mas tá escrito certo com 2 Ks? Não. Tá aí embaixo, se você chegasse mais Ai, cedo, nossa, ele velho. tá embaixo, ele corrigiu. Ah, tá. Mestre, o V-Book é uma plataforma em que você baixa som, imagem, eventualmente vídeo e foto. Então, é um livro interativo em que você tem várias formas de interação com ele. A preocupação, primeiro, é que seja de graça para todo mundo ter acesso. E é uma explicação bonitinha quando nenhuma editora quer lançar o livro da gente, né? Você manda de graça. Mas essa aqui, de fato, eu escolhi uma editora que já tinha lançado um livro meu anterior, que é a editora da Pink Weiner, da artista plástica, com o jornalista Chico Sá, que é uma editora anarquista que está aberta a novas experiências, chamada Editora do Bispo. E você baixa o livro por editoradobispo.com.br e tem livro do Zé Simão, do Paulo César Pereio, de um monte de gente que está tentando fincar o pé nessa nova mídia. Agora, o meu é o primeiro que você baixa som, imagem, texto. Eu não quis colocar vídeo, porque eu ocupei o espaço do livro para músicas inéditas. Então eu pedi para uma série de amigos comporem músicas inéditas para o livro. O Lobão, por exemplo, eu estou fazendo a biografia do Lobão pela editora Nova Fronteira e eu encontro o Lobão toda semana. Aí eu catei o Lobão e falei, escuta, Lobão, dá pra você fazer uma música que tem a cara do livro? É um romance policial. E o Lobão ficou uns 2 meses compondo uma faixa em que ele toca tudo. O Paulo Ricardo do RPM fez outra música. Eu sou amigo do Paulo Ricardo de 100 anos. Você tocou com o Paulo Ricardo, né? Eu saí do RPM e estourou. A minha sina é ser o você pé saiu quente. mesmo, Ou pé quente. Você tocava na época do RPM no Madame Satã e tal. Época que era underground. Não né? era nem RPM, era Pif Paf na época. A gente tinha um grupo anarquista na ECA, chamava Os Picaretas, e assinava com C cedilha, então eram os Pissarretas, na verdade. E esse grupo dos Pissarretas, um grupo anarquista que ganhou o centro acadêmico da ECA pela primeira vez na história, os anarquistas foram ao poder, tinha umas pessoas que você jamais iria, que foram anarquistas, por exemplo, William Bonner, cujo nome real é William Bonnemer. E o William, ele trabalhava na Rádio USP, trabalhando na Bandeirantes. Quando ele foi pra Globo, que ele mudou o nome
pra Bonner. É Boneri o nome dele. Isso. E aí, William Boneri. Era o nome dele. E ele usou na Band esse nome. E aí, ele era locutor. era locutor. USP FM. Meio-dia 18. a gente... Ele era anarquista, Ele era quadrado anarquista. daquele jeito. Por isso que ele é louco no Twitter. Não é? Ele é louco. É louco no Twitter. Ele é meio Bonner- cardenal mesmo. Ele é Gardenal. O Tonholi conhece a história do o lado B de William Bonner. De Bonner. Bom, e aí, esse grupo anarquista, que tinha o Marcelo Rubens Paiva, o Paulo Ricardo estava nele. E a gente montamos uma banda chamada Pif Paf. Eu fiquei pouco tempo ali, saí para trabalhar na Veja, e logo depois, 9 meses, o RPM estourou. Aí deu aquele arrependimento maldito, né? Arrependimento. Arrependimento, é. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para esses amigos, o Luiz Thunderbird fez músicas pro livro, um guitarrista novo chamado Amuleto Barbone fez, eu fiz 6 músicas pro livro, o Guilherme Sná da Banda Zero, que hoje tá totalmente carecão, parece o Will Brenner, fez algumas músicas pro livro, então eu juntei tudo aquilo e falei, as pessoas baixam texto, foto, e o João Weiner, grande fotógrafo, que hoje dirige os clipes do Mano Brown, e do Chico Buarque, que fez esse filme O Picho, fez as 200 fotos pro livro, fotos de crime reais, e a capa do livro eu dei pro Rui Mendes, que é o cara fundador dos Pissarretas, e que hoje é o maior fotógrafo de rock do Brasil. Ele fez 500 capas de disco, um recorde que ninguém tem. Então eu juntei tudo isso e falei, for free. Então a pessoa baixa tudo isso. Isso é a plataforma. E não custa nada? Nada. E quem vai pagar para essas pessoas? Pagar pra elas? Não. É que o Lobão, Thunderbird. Não, peraí. eu fui Mas- lá O passar pessoal da foto. Então. Eu fui passar o chapéu e falei, eu Pela quero que vocês me amizade? cedam os direitos autorais de músicas que tem Tipo registro uma em troca. editoras. Tipo uma troca. O Paulo Ricardo me deu uma música chamada Terra Brasilis, que eu tinha tocado nessa música com ele no disco Zum Zum, de 2004. E ele me cedeu o direito autoral. E foi assim, o único que não precisou ceder direito autoral porque ele leu o livro e a música foi composta pro livro, foi o Lobão que fez essa música. O livro chama Balenciaga Torres e os Corações Peludos. Por que Corações Peludos? Eu que cubro o crime há 30 anos, o que eu mais encontro na minha vida é coração peludo, né? Como Então Como gente ruinzinha. Um coração peludo É uma gíria. É uma gíria. É uma Gente gíria, do mal? tipo, mata o pai e a mãe pra beber no bar dos órfãos, assim, entendeu? Esse é Ai, que legal. Quanto tempo você fez crime? 30 anos. 30 anos. Sim, hoje, Quem é o top número 1 de coração peludo? Suzane. se eu te contar... tem uma história da Suzane, depois eu te contar bizarra, real. Ela é boazinha. O top do... Assim, ó, deixa eu te explicar como a banda toca hoje. Assim, eu tenho um site de direito, que eu sou sócio, chamado Consultor Jurídico, Tá. fundado pelo jornalista Márcio Chaer. Nesse site, conjur.com.br, a gente, que é o site de direito mais acessado do país, a gente coloca íntegras de decisões judiciais. Nós estamos sempre lá de vez em quando. Como notícia. E aí, na Conjura, a gente coloca muita íntegra de denúncia de promotor, de não sei o quê. E você começa a se acostumar a ver como pensa o criminoso. Lidando com isso todo dia, você já sabe mais ou menos o que nivela os destinos de todos os criminosos. Depois vem a parte que não é publicar documento na íntegra, que é de lidar com essas pessoas. E aí eu peguei a vivência com esses caras, que eu posso contar assim os casos mais engraçados que são reais. E você chama isso Roman Aclef, que é a chave. História real com o nome trocado, pra você não tomar processo, e a gente sabe muito bem o que é processo. Então, o Balenciaga Torres, é um personagem, é um matador e é uma jornalista. O livro é escrito por uma mulher, a linguagem tenta imitar uma linguagem feminina, que quer aprender a matar com esse Balenciaga Torres, e a gangue do Balenciaga Torres é composta no livro por personagens reais. Pô, que bacana. Que eu vi de perto e vivenciei, e tem umas coisas bizarras que eu posso contar, eventualmente umas eu dou o nome, posso dar aqui, e outras eu tiro do livro, porque envolve desde Suzane, com quem eu tive um contato bizarro, e outras coisas, como o juiz João Carlos da Rocha Matos,
cuja vida eu devo a ele. Eu era velho, já tinha 28 anos, nunca tinha ido pro exterior. A Folha de São Paulo mandou morar 2 anos em Miami para pegar o João Carlos Rocha Matos. Fui eu que derrubei ele em 93, ele foi reconduzido em 2003 e depois, em 2013 ele foi preso. Tem alguns episódios com o João Carlos, tem episódios com matadores de aluguel que eu conheci, que eu trabalhei, com maus policiais, com maus juízes, com bons policiais, com assassinos baratos, enfim. Tem de tudo um pouco. Só sacripanta, né? E para eu fazer o livro, o que eu fiz, aí vem uma outra parte. Eu adoro colecionar palavras. Então, colecionar palavras? Aí, mestre, tem um termo que chama palimpsesto, que é você tirar uma palavra de um contexto, botar no outro e montar. Então, eu peguei termos, isso durou uns 15 anos fazendo, eu peguei 180 mil termos de escritores que eu gosto muito, anotava em cadernões. E quando eu fui fazer o livro, eu costurei linha por linha, coisa de psicopata. As palavras e... Transtorno obsessivo compulsivo. Basicamente isso. E é um livro de palimpsesto. Então, tá tudo Então tem que ter um glossário, então. Um glossário... Não é coisa difícil, é coisa que eu particularmente achei bonita. Por exemplo, eu adoro Ninguém é Perfeito, aquela banda Rush, que o cantor parece uma bruxinha. Parece mesmo. E o Neil Peart, o baterista do Rush, que eu acho o melhor compositor de letra. Tem um termo que ele usa legal. Toca muito. Toca muito. Nossa senhora. Tem por exemplo, uma música que ele fala Alone and yet together like two passing ships, sozinhos e ao mesmo tempo juntos como 2 navios que se cruzam. Eu falei, uau, que imagem linda. Vou usar a imagem do Neil Peart pro livro. E eu fui colando. E aí eu assim, há uns 2 anos eu fui convidado para ser jurado do prêmio do Gabriel Garcia Marques, por isso que eu tatuei a assinatura dele aqui. E eu encontrei o velho algumas vezes e eu falava, ô Gabo, eu li toda a sua obra e eu fichei ela, os melhores termos que eu gostei de você, eu fichei e misturei com outro escritor. E ele que falou, no palimpsesto. Eu falei, pô, eu vou palimpsesto é o... Então, basicamente a plataforma é isso, juntar tudo isso e for free. Porque eu acho que tem uma coisa absolutamente anarquista e nova, que é hoje as mídias estarem à disposição de todo mundo, para as pessoas poderem se expressar, participar, etc. E eu acho que o livro é uma homenagem ao mundo do copyleft, que é o direito autoral livre para quem queira usar, que é uma coisa muito polêmica, aliás. Muito bem, então você entra na editoradobispo.com.br, vai lá e baixa sem nenhum custo. Sem nenhum custo, as músicas, grátis. As fotos e o texto. Música, foto e texto. Grátis. Grátis. Mas alguém paga isso? Não. Sobra pra alguém ou não? Você não ganha nada? Nada. Não tenho nenhum interesse de lucro aí, nada. Então, mas agora esses livros aí são para aquele iPad que está saindo da Mac agora. Aí que você compra. Aí então, você compra. não, baixa então, ali e já lê ali mesmo. É para isso que eles fizeram esse formatão, que agora diz que é tudo meio eletrônico, né? O livro não vai ser mais, vai ser meio eletrônico, tal. Eu vi alguns gringos usando isso. Dá para você ler debaixo do sol. Isso. É formidável. Onde você quiser, você consegue. O problema é você deitar com aquilo, não dobra, né? Ou levar pro banheiro, pro banho, não dobra. O legal não fica dobrar, né? Agora, nessas histórias aí que você colocou no livro, tem alguma que dá pra contar? Se vocês permitirem, eu vou contar um monte. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música aqui agora pra rede fazer o break, certo, Senna? Você vê que tem histórias boas, o Toyola é muito bom de papo, daqui a pouquinho a gente volta com as histórias do livro. Você baixa grátis, editoradobispo.com.br, é Balenciaga Torres e os Corações Peludos, com 2 L's. Só estão pedindo o site que ele deu no Twitter, o site de direito, que a galera não entendeu. Conjur? Pô, esse nós estamos lá. Consultor jurídico. É teu? Eu sou sócio, o fundador é o Márcio Chaer e eu sou sócio dele. Conjur.com.br. Tem tudo. Todas as tretas. Na íntegra, Conjur.com.br. O mundo processual. Ela tá interessada. O mundo processual está no conjur.com.br. Entra lá, você vai ver a turma. Você vai ver. Você vê a turma. Tudo bonzinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Cláudio Tonholi, baixa lá o livro no www.editoradobispo.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
Estamos de volta aqui no Pânico, na programação da Jovem Pan. Hoje o Cláudio Tonholi está aqui com a gente. É um dos maiores jornalistas investigativos do país, professor da ECA, mestre em psicanálise, guitarrista, e ele está lançando algo novo. Ou seja, é o primeiro aqui no Brasil que é um livro interativo. Chama-se V-Book. O livro chama-se Balenciaga Torres e os Corações Peludos, da editora Bispo. Esse livro você baixa grátis, não custa nada. É a primeira coisa grátis que eu vi. Não vou ter que pagar. Não vou ter que Você não pagar paga nada. absolutamente nada, de graça. E o detalhe, é um livro, você tem as fotos e música. Tudo sem pagar um centavo. Tem patrocínio? Não tem nada. Ele quis fazer. Mas assim, ele tem dinheiro, ele é rico, não precisa de nada. Só pra mulher. Isso aí. Não precisa de Tiririca nada. mulher. Tem mesmo. Ó, www, se você quiser baixar, www.editoradobispo.com.br. Você vai lá, tem ó, o canal lá pra você fazer o download, você lá baixa, e aí você tem música, tem uma do Lobão aqui, que ele trouxe, ó, que é essa aqui. Inédita. Nossa. Que é meio tenso, né? Que é Pra dar aquelas facadas nas costas, né? Quando vê um filme, ó. E na hora que a pessoa tá lendo, ela fica escutando essa musiquinha no fundo. Caraca, né? Ela fica ouvindo essa musiquinha no fundo. Você pode ouvir. Pô, legal, Mas dá até um eu estimula, leio estimula. ouvindo música, eu não consigo ler. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Lobão. Eu sou... Como é que chama aquele? O Teramin? É o Teramin, o Teramin. O Lobão tá tocando bateria, ele toca tudo aí. Tem até a voz dele no fundo, tudo. Ele fez sozinho tudo. Lobão é bem louco, né? Agora me fala uma coisa, Tonholi. Isso é o quê? É romance? É ficção? Conta história real? Que diabo? São histórias reais que foram potencializadas com ficção. É claro que a base disso são histórias que eu vivi com criminosos que estão diluídas e modificadas, porque eu já tive 117 processos, eu não quero mais. Cajuru, hein? Então, tá tudo bem mascaradinho e modificado, as histórias. E você acha que isso é uma prática nova? Não está na biografia do Nelson Rodrigues, mas o Nelson Rodrigues comprava boletim de ocorrência. O pessoal ia na última hora, o escrivão ia levar para ele. Nossa. E ele se baseava, porque a realidade é muito melhor que a ficção, sim. Sim. Tinha que ter um canalinho, o Nelson Rodrigues falava. Mas a ficção também é para sair um pouco da sua realidade, né? Porque você trabalhou nisso, né? Você viveu isso. Para modificar, às vezes, né? Então, todo tipo de criminoso que você me perguntar, está diluído de alguma forma no livro. Você vai me perguntar, conta alguns casos. Então, eu vou te falar alguns bizarros. Esse aqui é chocante. Há muitos anos, tipo há uns 15 anos, eu resolvi fazer uma reportagem sobre pessoas que tinham nomes de personagens em quadrinhos, e na época não tinha internet, que você achava na lista. Aí eu achei a família Batman, tem ainda, família Coringa, família Robin, tem família Charada. Todos assassinos? Não. E eu tava fazendo essa matéria e alguém me deu uma dica que um cara que tinha o mesmo nome do Barão Vermelho tava na lista, e era neto do Barão Vermelho. Com muita dificuldade, que a mulher do outro lado não identificava, a canadense ali falava, não entendi. Um dia falou, existe o Richthofen. Eu liguei para ele e falei, olha, eu quero fazer, o senhor é neto do Barão Vermelho? Sim. Eu quero fazer fui entrevistar o cara, Manfred von Richthofen, na casa dele. Você tá brincando? Levei 2 crachás onde eu trabalhava, na época Jornal da Tarde, Rádio CBN. Ele me atendeu com uma Luger encostada aqui no peito, como se fosse um tenente da SS. Aí fez assim para eu jogar os crachás, eu joguei. Ele falou, entra, né? Tipo, olhando. Um cara absolutamente desconfiado. E fiquei lá meia tarde com ele. Me apresentou a mulher, me apresentou os filhos. A filhinha já tava ali estrangulando uma boneca Barbie, tô brincando. Aí, fiz a matéria com o cara, neto do Barão Vermelho,
perfeito. Quando eu estava indo dar aula, um dia, você vê quanto tempo faz isso? Na época, a Sabrina Sato era aluna da FIAN, onde eu aula também. Exatamente. Aí eu escuto aqui na Jovem Pan, onde eu trabalhei 8 anos, né, como repórter especial, e escutei o meu amigo Rodrigo Hidalgo anunciar a morte do Manfred von Richthofen. E eu sabia que eu tinha feito essa foto, né? E aí eu liguei pro Roberto Gazzi, que era o chefão do Estadão, falei, Gazzi, só vocês têm essa foto. Aí o Estadão deu o maior furaço com a foto, e papapá. Aí eu fui, isso é muito bizarro. Eu fui dar uma entrevista pro Marcelo Rezende na Rede TV, falando como era o Richthofen de perto. E quando eu dei a entrevista, alguém ligou na minha casa e deixou um recado falando que havia suspeitas de que o Richthofen, ele poderia estar no esquema de desvio de dinheiro de uma determinada obra. Eu entrei na internet e havia um deputado, isso já existia internet, anos depois, investigando isso. Aí o deputado, eu liguei para o Rezende, o deputado foi no Rezende, e aí o Ministério Público abriu uma investigação sobre o suposto dinheiro do Richthofen lá fora. Eu fui chamado, aqui não vou dar nome, por um determinado membro do Ministério Público há 1 ano e pouco, que soube dessa história e me mostrou uma série de documentações que ele não me deu, não pude publicar, de investigações desse suposto dinheiro na Suíça, me mostrou conta, o caramba. Eu vi isso e não tenho papel. Tudo isso a gente dilui no romance, muito de outra forma. Era muito dinheiro. Pra caralho. Que beleza, hein? Gigante. Que beleza. Então, coleção de zeros, né? Tem outros casos, por exemplo... Isso tá nesse romance? Diluído, de alguma forma. Tá diluído também... Mas dá pra você ligar uma coisa a outra? Dá pra saber que é? Assim, Pimenta não, Neves. Tem que ler. Você tem que ler. Não. Pimenta Neves. Baixa lá. Uma coisa que tá assim, diluído também, isso assim. Havia nos anos 80 um matador do Parque Trianon chamado o Maníaco do Parque Trianon. Não confunda com o Maníaco do Parque da Mônica. O Chico Estrela, né? Parque da Mônica. Não, o Chico Estrela é do Parque do Parque. É o Fortunato Bottom Neto, né? E aí o que acontece? Eu fui uma vez entrevistá-lo na cela, o fotógrafo da Folha, Luiz Carlos Murauskas. E esse cara, ele tinha alguma psicopatia, que quando ele falava a palavra revoltado, ele tinha uma queda no sistema, ele fechava o olho e fazia assim, ó, eu sou um e começava, tipo, se socar. A palavra revolta gerava um drive nele. Olha que louco, cara. E aí uma hora, o fotógrafo morrendo de medo, eu mais ainda, porque a palavra revoltado deflagrava um processo psíquico ali. Nunca vi aquilo. Ter sofrido alguma coisa na infância, de repente, né? Aí uma hora ele me fala assim, porque pra mim matar é que nem chupar sorvete. Terminou, acabou. E a primeira frase do livro é essa, que eu ouvi do Fortunato Bottom Neto, ele já morreu na cadeia. Então, tem várias coisas diluídas. Matar igual chupar sorvete. Terminar, acabou. E aí... Ai, gente, Acabou. Tem uma coisa também, tá ali, por exemplo, uma mulher, essa eu não posso dar as características, senão ela me processa. Ela saiu da cadeia e veio me falar que ela nunca tinha roubado, ela era rica porque ela havia recebido dos avós, enquanto estava no útero, litros e litros de gemas preciosas, ou seja, ela ganhou um dote de gemas preciosas, então desde do útero ela sabia identificar o cheiro do ouro e das pedras. E conta que depois ela herdou um lugar de explorar pedras preciosas e que ela andava com os capatazes e apontava ali tem ouro, e eles achavam ouro, então ela sentiu o cheiro do ouro no ar, e que quando ela saiu da cadeia ela estava indo para Campinas, guiando o carro, ela sentia na rodovia dos Bandeirantes o cheiro do ouro no ar, e ela pegava um mapa cartográfico e via que onde ela sentia o cheiro do ouro tinha existido minas de ouro. Mas tá no livro diluído. Tem um monte de cena dessas, centenas, que estão ali romanceadas com os palimpsestos, com as palavras, etc. Pois não, Marção. O Márcio Ribeiro está aqui hoje. Ele também é um psicopata. É completamente também. Psycho killer. Exatamente.
Conta pra mim, você investigou muito, já deve ter. A vida toda. Você chegou a sofrer alguma coisa, alguma represália, ameaça? Chegou algum ponto de alguém falou assim, se você publicar isso, eu te mato? Essas porra que a gente vê em livro. Assim, hoje você tem contra o jornalista, aliás, um levantamento feito pela revista Consultor Jurídico, conjur.com.br. Tá fazendo mais que aliás a gente acabou de soltar o Anuário da Justiça, que é a maior base de dados sobre as cortes superiores. Tem em qualquer banca, já fiz o meu merchan. Bom, a gente publicou um levantamento que o Brasil é o país do mundo em que mais se processa um jornalista em ação civil que pede dinheiro. Devem ser hoje mais de 5 mil casos. A censura contra a imprensa hoje é a censura togada. Você põe o artigo 5º, inciso 10º da Constituição, diz que você tem direito de inviolabilidade da imagem. Com isso, se mete fortunas e processos. Danos morais. É o artigo 5º. Essa é a grande ameaça para o jornalista hoje. Todos nós somos muito ameaçados. Agora, eu te digo, jornalista que sai por aí e fica falando que recebeu telefonema com ameaça, é mentira que alguém que te ameaça vai te matar. Porque se o cara é pago pra te matar, ele vai lá e mata. Ele vai lá e mata. Não fica conversando. Mas você já recebeu aquele telefonema? Vai, a vida toda, sempre. Parou de um tempo pra cá, porque agora o lance é a censura togada. É melhor processar do que ameaçar. Isso tá indo... Nas grandes capitais isso não existe mais. Agora, tem de tudo. Agora, mudou, o quadro mudou. Nas grandes capitais é melhor processar do que pagar um sacripanta para te telefonar às 2 da manhã. E dar um susto, Exatamente, vem aquele processo bonito, chega na tua casa. Mas aí vem vai pro seu jornal, piada? né? Não vai pra você. Depende, o cara pode fazer um contra a tua pessoa. Pois não, bebê. Então, na verdade, assim, eu queria te fazer uma pergunta. Que Qual vozinha, é hein? essa? Que vozinha, Eu hein? queria te fazer uma pergunta assim. Eu não sei qual que é. Na verdade, tem algumas pessoas que são A muito... Gabriela Duarte. Exatamente, assim Gabriela como Duarte. eu. E sou uma pessoa muito quieta, introspectiva, boazinha, assim, muito mais que você. E aí, eu te pergunto, quando essa pessoa chega perto de você, essa cometeu um crime, você já se levou por uma carinha bonita, por acreditar que, nossa, não é possível. Pra caramba! Você acreditou na De sua? achar que a pessoa não fez essa. O pior sacripanta, ele chora diante do repórter, ele dança mambo de chorar. Dança mambo. O cara dança mambo na tua frente de chorar, sempre. Então, tem 1 milhão de casos, assim. Vou te contar um caso, o cara, não vou dar nome. Um médico falso, famoso, atendia todo mundo. E de repente ele é acusado de matar a mulher dele. Você lembra desse caso aí dos anos 90? O advogado dele era meu amigo, falou, vou te arrumar uma exclusiva. O cara tinha os olhos claros, assim, diáfanos, e ele chorava, o olho ficava, parecia uma piscina translúcida. Esse cara, eu me convenci, ele chorava, assim, copiosamente, e se estrebuchando. Né? Eu saí dali quase deixei uma cesta básica. Meu, esse cara tinha contratado policiais para matar a mulher. Então eu te digo, meu, eu basicamente penso assim, o criminoso... Geralmente, o criminoso desses crimes bárbaros, ou nem tanto, simplesmente criminoso, que é capaz de fazer uma coisa assim, ele tem uma capacidade típica de todos os criminosos. Aliás, os políticos aprenderam bem isso, no geral. Você mentir pra você mesmo. Você comete um crime... Aí você acredita na sua própria mentira. Você se convence de que aquilo não acredita aconteceu. na própria mentira. Você vai comprar panetone. Dá um bypass, o true bypass, dá bypassada no crime e zera. Como se... Não, mas você sabe qual é um pensamento... que eles têm muito, eles falam assim, não fui eu que matei, quem matou foi Deus. Entendeu? Não é o cara, é Deus não que é pessoa determina. física, Claro, né? a pessoa física dá um tiro, mas o cara pode viver, entendeu? Mas Deus que tira a vida. Não, então é bacana, é bom. O Colin Powell falou na época do Obama, né? Vocês vão matar o Obama? Ele falou, não. Quem vai resolver o problema dele é Deus. Nós só vamos promover o encontro. Osama. O Obama não, Osama. Muito bem. Tem perguntas aí no Twitter? O pessoal tá com uma dúvida aqui, Claudião. O pessoal tá tentando baixar o livro. Tá. Aí uma perguntou se o livro é dividido por fase e o outro fala, achei, tem 4 livros, qual o certo? Não, ou são pedaços? São 4 partes. Porque, por causa das músicas e das fotos,
a gente fraturou para não ser muito pesado. Certo. Né? Demora exatamente 1 minuto e 20 segundos para baixar cada parte. Tá, então são 4 partes. 4 partes. Beleza. Então, ó, você entra lá agora, editoradobispo.com.br, é grátis. É difícil a gente falar algo. É grátis, né, meu? São merchandising, olha, você vai baixar um livro, você vai baixar música, você vai baixar foto, grátis. Oficial. Afinal, você nem santo baixa de graça hoje em dia. A gente tem que falar pro santo, meu, tá difícil com o frango a uma doação aí, R$1 o quilo, que tem que dar caldo de galinha quinor no lugar do frango. Xandão. O santo baixa com 0,31 centavos ou uma ligação para Curitiba. Mas esse é de graça mesmo, é o livro aqui do Tonholi, chama-se Balenciaga Torres e os Corações Peludos. É de graça, www.editoradobispo.com.br, tudo junto. Por que peludos com 2 L's? Você não falou isso não, por que é com 2 L's? Não, isso foi um trocadilho... Bolou esse esquema. Bolou o esquema, assim, não tem nenhum... e por que Editora do Bispo? Primeiro porque é uma editora anarquista, que se propõe a esse tipo de coisa, é inovadora. A Pink Weiner é uma artista plástica que está sempre à frente do seu tempo. Filha do Samuel Weiner, não tô falando mais nada. Então... sempre eles estão à frente dessas coisas. E eu também tenho... Aliás, eu preciso contar essa história que me liga à Editora do Bispo. Outro livro, que também era free download, chamado Mídia, Máfias e Rock and Roll. Ela rouba pra viver, viu? Esse... outro livro de free download. Esse livro, ele tem uma história interessante. Foi o primeiro free download da Editora do Bispo, o Mídia, Máfias e Rock and Roll. E quando eu lancei ele, há 3 anos, o furo desse livro... A história precisa contar porque é demais. O furo desse livro era que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o primeiro diretor da ABIN, muito meu amigo delegado Mauro Marcelo, um dia ele me chamou e me falou que queria que eu ajudasse ele a eu achar o corpo do engenheiro da Odebrecht que havia sido morto em Bagdá, o engenheiro Vasconcelos. E ele queria, eu tenho muito amigo gringo que estava no Iraque, que eu fosse buscar, essa história também é free, que eu fosse buscar o corpo, e eu acabei não aceitando, não era por dinheiro, ele me daria só a história, eu sou jornalista, eu iria fazer e aí, como eu não ia ter um seguro de vida, nada... Você deu uma regada. Eu dei uma regada, só que eu fiquei sabendo a história 1 ano e meio antes que o engenheiro estava morto. E eu contei essa história para o meu mais antigo amigo, fundador dos Pissarretas, na época, o Marcelo Rubens Paiva. E o Marcelo me jogou uma culpa que, pelo amor de Deus, ele falou: cara, eu fiquei 30 anos para descobrir que meu pai estava morto de fato e para ter um atestado de óbito. Você não vai contar isso para a família? Me jogou um macaquinho, monkey on the back. E aquilo, o macaquinho me cutucava à noite. Eu falei: tá bom, Marcelo, eu vou devolver o macaquinho para você. Só que você vai dar na tua coluna no Estadão. E o Marcelo Paiva deu 1 ano e meio antes de que o corpo de engenheiro viesse para o Brasil, o Marcelo Paiva deu furo. Engenheiro estava, e contando todos os detalhes. A história está no livro, papapá. Bom, o que acontece? O nosso amigo comum, Léo Jaime, é muito amigo do Ednei Silvestre. Do Ednei Silvestre da Globo, que cobriu o caso. O Léo Jaime passou o telefone meu e do Paiva pro Ednei, que passou para a família. Quando saiu a matéria na coluna do Paiva no Estadão num sábado, naquela noite eu tinha dado a história também para um aluno meu que já morreu, um brilhante produtor, o Guilherme Bentana, que pôs no Jornal da Record. Quando a família leu no Estadão, Editora do Bispo, e viu na Record, nós começamos a receber telefonemas falando que a gente estava vendendo... Todo mundo pensa em dinheiro, o tempo todo, pô. Estava vendendo o livro pro Bispo Macedo. E que o Bispo Macedo queria ganhar... Porque a Editora do Bispo, que o Bispo Macedo estava faturando dinheiro em cima de um corpo e que o cara não estava morto. A família xingando, eu e o Paiva, nós ficamos sendo xingados, tipo, por 1 semana. Enlouquecidamente. E aí até que acontece uma coisa bizarra. Meu, isso se prolongou noite adentro, madrugada, os telefones sem parar. Eu ligo pro pai e falo: cara,
Ajudar os outros é uma merda. Eu quis avisar a família que o cara tá morto. Um telefonema de um parente, o cara chorando, falava: ele não está morto! Eu, não tá ridículo, parecia, né? E eu querendo ser cidadão, posar de jornalista libertador, direitos humanos, toba. Certeza. Aí, o que acontece? Num domingo à noite, no outro domingo, depois sai a matéria, me liga o senador Suplicy, que eu conheço há anos, o Supla, a mesma coisa. Fala: Cláudio, estou ligando para você. É preocupado? Porque eu te conheço há muito tempo. O engenheiro está vivo. Eu sou porta-voz da família. Eu falei: não, ele está morto. Ele vivo, morto. De novo essa conversa. Ficou? O senador, ele está morto. Desculpa, lamento. Está vivo. E tem mais, me preocupa muito porque isso saiu pela uma editora do Bispo Edir Macedo que quer faturar em cima do cadáver. Aí eu falei: senador, o senhor tá com o computador na frente? Ele: estou. Por favor, digita aí, editoraobispo.com.br. Aí eu vi ele digitando. Aí quando você entra na editora, como ela é anarquista, tem uns banners assim: sexo, drogas, rock and roll, putaria, assim. Aí ele: de fato, essa editora não é do Bispo Macedo. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Mande a sua. Tem pergunta aí no Twitter, sim, senhor, temos sim. O livro você vai baixar de graça na internet aí, você faz um download grátis, é www.editoradobispo.com.br. Manda sua pergunta aqui no @Programa Pânico. Daqui a pouquinho a gente fala com o Tonholi. Ele tem também Twitter, que é @Cláudio Tonholi, tudo junto. Tonholi escreve-se T-O-G-N-O-L-L-I. Tonholi. Bonitinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje uma entrevista palestra. Cláudio Tonholi está aqui, ele que é um dos maiores jornalistas do Brasil, professor da ECA, mestre em psicanálise, doutor em filosofia das ciências e guitarrista. Que é isso, hein? Zé Fofinho. E é o seguinte, pra você, ele tá lançando um livro, é o primeiro V-Book do Brasil. O V-Book é um livro interativo, onde você baixa o conteúdo, e nesse livro tem as músicas, as fotos e o texto. Tudo de graça. Download free pra você no www.editoradobispo.com.br. Você vai entrar lá, são 4 partes, você baixa as 4, tem música, tem texto e tem as fotos. E no Twitter você segue o Tonholi como @Cláudio Tonholi. Tonholi escreve T-O-G-N-O-L-L-I. Dona Amanda, você tem alguma pergunta? Você que está se formando em jornalismo. Está com a gargoela inflamada. Tô tomando gelatina. Se alguém tiver uma sopa na região da Paulista, por favor, me fala onde tem. Porque eu não tenho comida. Vou te dar uma sopa. Não tenho o que você comer. Aqui na bola tá escrito que você vai fazer uma tuitada de autógrafos. O que é isso? Coisa de nerd. Uma tuitada de autógrafos? Ele não tá nem sabendo. Não tá nem sabendo. Tá escrito. Olha que você tá louco. Não é comigo. Você fez o lançamento no Twitter. Como foi isso? Teve uma tuitada de autógrafos? Não, foi assim, eu anunciei o livro no Twitter. Foi uma piada da pessoa da pauta. Não, mas agora uma pergunta do meu cu. Eu tô vendo as suas tatuagens, elas são meio de psicopatas, né? Não tem... Una Bomber, né? Não são meio... Una Bomber. Não tem uma... Digamos, uma... Não é esteticamente bonito, é esteticamente estranho. Olha quem fala, hein? Mas tá meio escondidinha, não tá? Mas no outro braço é estranho. Tem coisa pra caralho, mas assim, na verdade, assim, algumas pessoas que eu admiro muito e que me deram autógrafo pessoalmente, eu tatuei. Quem, então, por exemplo? Eu lembro que uma vez eu tomei uma blitz no Rio de Janeiro,
o guarda olhou pra mim e falou assim: escuta, eu não sei se eu te olho ou se eu te leio. Mas é um monte de autógrafo. É um monte de autógrafo. Qual a pessoa mais pop que tem? Não, tem aqui ó, o Sting, o Gabriel Garcia Marques, o Jimmy Page do Led Zeppelin. Caraca, Jimmy Page. Esse aqui é o Timothy Leary, que foi meu orientador do mestrado, que era o guru do John Lennon, pra quem ele fez Come Together, ele me orientou. Timothy Leary morreu. E aí eu fui fazer a entrevista antes de ele morrer na casa dele, em Beverly Hills, ele morreu um mês depois. E ele fez o último autógrafo. Você deu uma sorte. Ele matou a... Não é. Aquele foi o Charles Manson. Charles Manson. Não ultrapassei esse limite. Esse é o cara que fez o LSD? Imagina se ele tatuasse todos os O cara que homens. fez o LSD? Não, o Leary infelizmente só é associado ao LSD por ter divulgado a droga, mas ele era um filósofo, um PhD numa arte chamada memética, e como o meu mestrado era muito com palavras, era um dicionário de chavões, e o Leary na época é o cara que mais falava disso, então eu fiz um mestrado na ECA, e ele foi o co-orientador disso. Eu resolvi botar o autógrafo dele aqui. Basicamente são autógrafos. Memética é bom, né? Eu também faço umas meméticas de vez em quando. Às vezes falha. Às vezes não funciona. Meu querido Cláudio Tonho. Ah, sim, você tem a sua pergunta. Pois não, bebê. Vai falar? Chegou o Tirica. Enquanto, eu vou dar uma pergunta. Enquanto a Amanda fica tweetando pros seus amiguchos Amiguchos. no Twitter, você escreve coisas formidáveis, fantásticas. O médico Miguel tá sendo uma mão na roda pra Luciana, a novela Viver a Vida. Tá entendendo, abestado? Qual é o médico Miguel? Eu não sei. O fenômeno. Você escreveu isso no seu Twitter? O que você acha do Twitter? Nossa, você assiste Abestado. novela? Ele não lembra. Você escreveu o que no Twitter? Deixa eu fazer uma pergunta a respeito de Twitter. Porque é bom você ter jornalista aqui, jornalista com experiência, com cancha. O que acha do Twitter? Porque um jornalista é um cara que, até então, a figura de jornalista que a gente tinha era de um cara que passa uma história, que tem as duas verdades e que você aí analise. Ou então, se ele assinar alguma coisa, é a opinião dele e ponto final. Hoje em dia, todo mundo tem esse negócio do Twitter. Ou seja, todo mundo tem ali um canal de informação. Você pode da descobrir sua que o vida. William Bonner é um tonto, na verdade. Não, o William Bonner não é tonto, não. Ah, ele é bobão. Não, é bobão você que tá falando. Ele é bobão, eu acho Você ele não bobão. conhece. Não. Ele é bobão. William Bonner não é bobão. Eu acho ele bobão. Não, você tá falando bobagem. Você acha que esse negócio do jornalismo vai acabar? Nós não vamos precisar mais de jornal? Por exemplo, eu vou lá abrir o Tonholi. E eu vou ter ali o William Bonner, eu vou ter ali os jornalistas e acabou, eu não vou precisar mais do Estadão, da Folha, do Jornal do Brasil, do Globo. Essa pergunta é a melhor pergunta sobre mídia assim, que existe pelo seguinte problema. Mestre, o que está acontecendo hoje é que maus jornalistas têm feito o seguinte. O cidadão chega pro cara e fala assim, dá pra você comentar um determinado assunto, né? Obviamente a soldo. Jabazinho. Governos fazem isso no Brasil inteiro. O jornalista faz um comentário, em seguida, esse cara, ele não admite, os comentários no pé do site dele ou no blog não são cadastrados. E a pessoa que encomendou o comentário a esse jornalista bota sem nego pra corroborar a opinião dele. Entendi. Isso gera uma falsa opinião pública, aquilo que o pensador de mídia Noam Chomsky fala, fabricação de consenso. Então, essa teoria da cauda longa, o que é cauda longa? Você põe a matéria e tem uma cauda longa de comentários, 200 comentários, todos falsos. Então, o problema dessas mídias, eu acho que ainda o jornalismo tradicional, a Jovem Pan, a Folha de São Paulo, o consultor jurídico, o Observatório da Imprensa agora que está controlando os seus comentários, o Estadão, a Globo, você tem um controle, tem que ter um controle da qualidade do produto, que blogs que são feitos sem esse controle ético acabam muitas vezes por a soldo
admitindo comentários falaciosos, você gera comentários Repercussão que não fictícios existe. e uma falsa repercussão. Eu vou te dizer uma coisa, um amigo meu, ele processou eu não vou dar nomes, ele processou um site que admitiu comentários sobre a pessoa dele com uma determinada advogada. Ele ligou para a advogada, ela nem conhecia o site, pegaram o SIC RG dela e fizeram um comentário falso, foi pro ar. Então, o problema da liberação das mídias, que é demais, formidável, todo mundo pode Mas se você acha que tem que ser expressar. regulamentado? Nego faz o que quer. Tem que ser Nego regulamentado. Você acha que tem que ser? Pela própria mídia, no seu controle. Eu acho que as mídias do povão têm que ter uma atitude ética como as mídias tradicionais, né? Como tem o controle... Mas aí não é censura? Não, não é censura. É você ter o controle sobre quem está falando no teu espaço. Não, se é então, verdade ou não. Mas, por exemplo, que nem eles falam o seguinte, a imprensa em geral, a mídia em geral, ela fala assim, não adianta mais eu pagar um bom jornalista, um veículo, não adianta mais eu pagar um bom jornalista, se quem vai ganhar dinheiro é o Google. Porque o cara, ele não quer saber, ele põe lá no Google, ele coloca lá, sei lá, Afeganistão, aí aparece a notícia lá que a CNN fez, mas ele que tá ganhando grana, ele não interessa onde fez, se é CNN, se é Fox, se é G1, se é Globo, não interessa, o que interessa é o que tá lá. E aí o cara que fez lá, o cara saiu daqui, foi no Afeganistão. Trabalhou pra caramba. Não adianta nada, ele não vai ganhar, ele não tá recebendo a grana por aquilo, entendeu? O que tem a internet é anarquia total, né? Com essa anarquia da internet, está sendo exigido dos jornalistas cada vez mais, que eles tragam histórias mais sensíveis do que a do povão, do que o tiozinho do táxi que fez Tem que dar nexo, hierarquia, contextualização, profundidade. Nem a figura do você, repórter, qualquer pessoa pode mandar uma eu notícia. acho que ótimo democratizar, mas o jornalista é o cara que eventualmente estudou bastante para dar nexo, hierarquia, contexto e montar um cenário sobre um fato de uma maneira diferenciada. A estrutura mesmo. Está exigindo do jornalista um preparo maior, O cara contextualiza que ele em cima tem mais da história do sensibilidade país, para né? coisas que às vezes o cidadão comum não tem. Então, e outra coisa, também aumentou a competição, porque hoje o jornalista é obrigado a ter informação exclusiva, né? Como liberou o Badaró, todo mundo põe no Twitter o que quer, hoje, para quem vive de notícia no nosso dia a dia, a exigência por notícia exclusiva é muito grande. Vou contar um caso claro de hoje. Uma pessoa me passou há uma semana que havia um arquivo do DOPS em Santos, dando canja no Palácio da Polícia. Eu não fui atrás. Toba, tava falando com o pastor, tá na manchete da Folha de São Paulo hoje. Tava lá mesmo. Então, é tudo muito rápido. A competição gerada pela você democratizar o espaço de expressão é que está exigindo do jornalista coisas que ele... Eu lembro quando eu era correspondente, isso era uma coisa muito louca. Você ia para um lugar, você não tinha... Quando não tinha internet, você não tinha tempo. Por exemplo, Haiti. Eu tive 8 vezes no Haiti. Né? Jesus. Uma das vezes lá eu comecei a perder os dentes com umas porradas que eu tomei. Prova é que a última vez que eu vim no Pânico eu tinha passado por uma operação de boca um dia. Minha boca parecia de bicheiro, né? E aí eu lembro que naquela época, quando você passava o dia inteiro cobrindo algo num país qualquer, e você chegava no hotel, você só não tinha toda a história, o próprio editor te passava um fax com as agências de notícia para você dissolver no meio do teu texto. Hoje, acabou, todo mundo tem acesso a tudo em tempo real. Então, se eu vou cobrir um lugar, eu tenho que apostar as minhas fichas com muito mais precisão. Está exigindo da gente uma mira refinadíssima, que não admite erros. Isso eu acho ótimo, está melhorando o jornalismo. Você acha que melhora o jornalismo? Melhor. Você usa o Twitter para quê? Qual é o... A minha filosofia de vida é colocar só bobagem no Twitter e colocar o politicamente incorreto. Tá. Eu tenho medo do politicamente correto, que eu acho que é uma censura total à expressão. Então, tudo que é politicamente... Eu não coloco notícia no Twitter. Só bobagem. Só piada e politicamente incorreto. Quando eu tenho que colocar notícia, eu ponho no meu site e nas revistas para as quais eu escrevo. Eu não vejo o Twitter, no meu caso... A gente falou tanto em fazer um download free, eu vou dar informação exclusiva
pra quem me paga, não pro Twitter. Lógico. Entendi. No Twitter é mais o... É a minha anarquia pessoal. Como essa frase que o... Muito bem. E você, Miguel, Senna, que você usa o Twitter, O Senna? Twitter às vezes é Fala com o artista. Não é, que às vezes a pessoa quer dar uma opinião, às vezes quer não... Mentira, só fala com o celebridade. Não é, que às vezes o pessoal quer uma opinião, porque o caso foi da torcida organizada com o carnaval, pediram uma opinião pra mim. Aí a Sabrina me falou em off, nos últimos dias, que o pessoal talvez não gostou. Falei, eu tenho uma opinião, eu vi alguns... Cuidado, você não cuidado com o Senna. Mas eu dei um jeito que não foi agressivo, Emílio. Muito bem, tem perguntas aí do Twitter? Ó, o Tonholi é @Cláudio Tonholi no Twitter pra você seguir as bobagens lá. Isso aí, ó. O Dá pra você seguir ele aí ou não? Você não tá seguindo, já entro já, filho. Então só fica seguindo as gostosinhas, Eu Bola. não, filho. O Bola só segue as gostosinhas. Todo trabalhado direct message. Todo trabalhado no DM. Vai lá, vou boletar. Vamos lá. O Danderline Black, quer saber aqui? Cláudio, no V-Book tem uma foto do gato, eu acho que é no Carandiru, ele escreveu Carambiru. É montagem ou é real? Uma foto de impacto, achei uma das melhores. Essa foto foi feita pelo João Weiner, que hoje dirige os clipes do Mano Brown, faz dupla comigo em 2 revistas, na Rolling Stone e na Joyce Pascovitch, e é um cara que fez esse documentário Picho, né? E é um cara atento, é o jornalista que eu conheço mais atento à periferia. Sabe tudo. Ele foi foi ele que entrevistou o Mano Brown pra Rolling Stone? Não. Mas não ele foi. fez o contar. Ele dirige os clipes do Mano Brown. E o Weiner foi no Carandiru, ele conhecia muito bem o Carandiru, e ele achou um gato que tem metade da orelha. Então ele coloca esse gato, que é um gato mórbido, andando no Carandiru, e no contraluz você vê um pedaço da orelha do gato comido como uma meia-lua falciforme, assim. Não tem montagem, é foto real e não foi foto encomendada. E o Thiago Schaefer, pode fazer, Márcio, depois eu faço aqui. Você conheceu algum cara desses aí nessa sua vida, de falar com um ladrão, assassino, que fala, eu gosto de matar? Vários. Eu gosto, eu mato porque eu gosto. Vários. Uma vez, já teve cara que me falou que gosta de matar pra ouvir o barulho do tombo. Mesmo? Olha que lindo. Por que ele empurra a pessoa? Você sabe que tinha um jogador também que ele gosta de dar carrinho. Ele gosta de dar carrinho por trás pra ele sentir o barulho do carrinho também. Sabe o carrinho, o cara entra e faz uma jogada pro zagueiro. O zagueiro do Arsenal, o Paul Ince, falava que dar um carrinho é melhor do que fazer sexo. Você dá aquela porrada. Eu prefiro ficar no sexo ainda. Sério, o barulho do cara caindo. Pelo amor de Deus. O cara mata pra ouvir o barulho do outro caindo. Que é o coração peludo. O coração peludo. Tem Mas nunca isso vou é esquecer. genético, Um bicheiro que foi contratado. Um cara que foi contratado pra matar bicheiros rivais, um determinado bicheiro, esse eu não posso falar o nome. Tá bom, tudo bem. E aí, eu fui entrevistar o cara na cadeia. O cara tinha uma cultura formidável. Ele olhou pro nada assim e falou: você não sabe o brilho inexaurível que emite o olho de uma pessoa 2 segundos antes de saber que vai morrer. É lindo. E é óbvio, eu tive que publicar essa frase do brilho inexaurível. É um poeta peludo. É um poeta peludo. Peludíssimo. O que você quer saber, Senna? É que ele, como teve esse filme do nome é Johnny, se pode virar fazer novos filmes aí. Você tá falando. Se isso aí pode virar um filme, se pode, quem sabe virar um filme. Não, o que virou filme o meu primeiro livro, O Século do Crime, é um livro que tem em livraria pela editora Boitempo, ganhou o prêmio Jabuti ano 96. Esse livro contava como as máfias chegam no Brasil. Nesse livro tem um personagem de carne e osso. Se você quiser ver a história dele, você digita no Google Garisto com G. O Garisto foi segurança de 4 presidentes americanos, da Lady Di, do Príncipe Charles, do Papa João Paulo II, e se infiltrou no cartel de Medellín como traficante de éter e acetona por Pablo Escobar. Eu encontrei há 2 anos o Mauro Lima, diretor do Meu Nome Não É Johnny, num boteco, e ele me falou que queria um argumento para um filme novo dele. E eu dei para ele O Século do Crime, e ele está filmando a vida do Garisto. Isso chama pela produtora O2, se chama Projeto Máfia. Então, no último ano e meio, eu passei fazendo pesquisas para o Mauro Lima
fazer o roteiro do filme sobre a vida do Garisto. E as pesquisas foram aprofundar as coisas com fatos reais, porque os gringos estão pagando para que saia based on a true story, né, baseado em fatos reais. Tem que ser assim. Esse tá virando filme. Agora, esse aí... Lançou essa tendência, né? Que depois do Johnny tá todos os livros... Os corações peludos, Senna. Você tem um coração peludo, Marcelo? Aí eu não prefiro não falar, porque senão muito bem. Tem mais Twitter aí, Boleta? Twitter, @programa Pânico, manda pergunta. Hoje aqui o Cláudio Tonholi aqui no Pânico. Hoje o Thiago Schaefer quer saber se você já trabalhou com o Gil Gomes. Eu trabalhei na CBN um bom tempo, antes de eu ir pra Jovem Pan. E na época o Gil Gomes, eu conhecia ele de manhã sempre. Não chegou a trabalhar junto em casa, nada. Não, porque o tipo de crime que eu fiz, teve uma hora que eu comecei a refinar, eu comecei a fazer crime organizado. Aí eu fui para outro tipo de coração peludo, com Presto Barba, menos peludo. Uma coisa mais glamourosa. Com coração depilado. A Joyce Pascovitch Isso. O Gil Gomes é tudo desorganizado. Ele era várzea. A pessoa afogava na privada. É a Churupita. E o Edinho Jack quer saber o que você acha da polícia técnica do Brasil, se ela já tá do nível da polícia técnica americana, tipo CSI. Tá. CSI Miami. Tá, eu acho que esse caso do assassinato da Isabela Nadoni evidenciou. A polícia técnica do Brasil é formidável, acho que é uma das melhores do Brasil. O problema é que ela só entra para caso de rico, né? Você pegar caso da periferia, né? É o que mais não tem, rola. todo dia morre. E aliás nem sai na mídia caso de periferia. Com É uma coisa muito clara. Eu lembro a primeira pesquisa do livro do Caco Barcelos, Rota 66, eu fiz, meu nome tá lá. E quando a gente ia fazer a pesquisa, o único jornal que trazia detalhes de gente morta na periferia eram Notícias Populares. Você torcia essa O jornal de classe média não. Então, a polícia técnica só entra quando você tem um bom advogado, bem pago, ou quando é um classe caso de repercussão, assim. que toca nas barbas da classe média. Senão ela não entra. Né? Por causa dessas coberturas de crimes, por exemplo, daquele menino de Santo André lá que matou a namorada, a Eloá, que acaba virando um reality show. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu que morava em Mauá, que Mauá nisso, né? Bom, a questão é, eu achei que daqui a 200 anos, se você for fazer uma história como a mídia cobriu algo, é óbvio que se for um caso clamoroso, a mídia tem que espremer até a última gota de sangue, no melhor sentido do termo, tem que investigar tudo. Eu acho que a mídia cumpriu o seu papel, que é mostrar. Mas você acha válido colocar a câmera lá e ficar lá no Abrão, todo mundo falando? Não, o detalhe é ela atrapalhar o trabalho da polícia interrompendo a linha é uma coisa. Não, mas isso aí também tem o seguinte. É complicado pro cara que é jornalista falar, ó, tá aqui, eu tô aqui no programa ao vivo, fala, ó, tá aqui o telefone, eu tô aqui com o cara. Eu atropelo a polícia. Todo mundo vai saber. Eu também entro. Eu atropelo. Alô? Ah, lógico, eu atropelo. Eu atropelaria. Não, peraí, você não queira fazer chupetinha, não. O quê? Porque quando o cara é jornalista, ele tem que levar informação. Mas tem vidas. Tem vidas. Pessoas morreram. Eu sei, mas a pessoa é culpa do jornalista, informação. Quem puxou o gatilho não foi a mídia. É culpa do jornalista, meu. Foi ela que puxou o gatilho? Não foi ela. Ó, tá aqui, tô com um cara aqui, ele vai falar com você. Você não vai falar como jornalista? Você falaria? É óbvio. Claro, qualquer jornalista falaria. E só não falou, e só ficou bravo quem não deu o furo. Aí tenta diminuir o outro. Eu acho que a mídia só entra na ética quando ela toma o furo. Aí eles tiram da estante os códigos de ética. Quando o cara dá o furo, ele não põe em xeque. Só quando ele toma, no toba que ele pega a ética. Eu acho que isso é complicado. Eu acho que o povo ficou muito... Se a mídia não saísse, o povo ia ficar. Porque o povo não aceita essas coisas. Um povo de classe média alta, né? Não, mas o caso da Isabela também foi um caso assim muito... Era uma novela, né, Tonholi? Todo lugar foi uma novela porque tinha um detalhe. Descobre aqui, isso, tinha horário, aquilo, descobria cada dia. A cena do mercado. Deixa aparecer no mercado. Eu acho assim que todo caso desse tem que ser explorado. Por exemplo, deixa eu dar como novela, porque a vida é uma novela, tudo é uma novela. Só que as novelas só aparecem quando você joga spotlight nelas. E a função da mídia é explorar isso e mostrar em tempo real tudo.
Eu prefiro que a mídia seja punida por cobrir excessos do que não cobrir. Daí a justiça, se alguém se sentiu lesado, vai lá e processa. Procura Agora a mídia a não justiça. pode ter limite. Isso, por exemplo, que governos começam a falar que você tem que ter controle. Que é isso? Não pode ter controle Passou nenhum. no Eu acho que Qual o limite? quem se sentiu ofendido, que entre na justiça. Agora não mexa com a mídia, tem que ser free. Liberdade total sempre. Todo mundo que mexe com a mídia acaba se dando mal sempre, porque deixa a mídia ser punida pelos seus excessos por quem se achar prejudicado. Não mexa com a mídia nunca. É assim que começa o chavismo. O chavismo começa no caso policial. Olha, a mídia ultrapassou o limite, pisou no acelerador. Depois isso vai pra outra. vai indo. Olha como exploraram. No caso do menino, do MEP, do Lula, o que é isso? Então, mas aí que dá medo, porque cada vez mais as pessoas começam a falar assim, estão passando dos limites. Não, Que qual que é o limite, limite, cara? O limite quem dá é você que tá Qual ali, que é o você limite? que é soberano no negócio ali, não é quem tá prejudicado ou não, e você que é soberano naquilo para escolher o jornal que você vai ler, para escolher o que você... As criancinhas, os não sei o quê, e os comedores. Tá vindo assim, ó, Hugo Chaves. Começa assim. Passando dos limites. Você está passando dos limites, senhor Cláudio Tonholi. Tem uma frase que E você fala, será que eu estou passando dos limites? Eu nem sei, sabia que tinha limite? Né? Você sabe qual é o medo? É o negócio do cachorro. Porque cachorro, se você bater no cachorro, ele fica com medo de você. Muito medo. Não é? Cada paulada que você dá. Os caras ficam com medo de contar a história. Agora. Tenho medo disso. Mas vamos encerrar o programa, que o papo é muito bom. Ou tinha tanta pergunta. Sim, tem alguma relevante, Boleta? Não, eu queria saber. Pertinente? Tem uma aqui que eu também fiquei curioso. Se o Dan pergunta se ele sabe como funciona aquela escala do índice de maldade. Que tem um seriado que tem essa escala, que é científica, não sei o que é. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu fiz o doutorado contra esse tipo disso, que é outro livro, esse é vendido. Chama Ideologia do DNA, que é a mentira da mídia falar que se eu descobrir o que tem no teu DNA, eu descubro quem você é. Esses são aqueles que o Nelson Rodrigues chama dos idiotas da objetividade. Ficar medindo índice pro ser humano, que é uma coisa aberta, caótica, contraditória. Tudo que é índice aplicado ao ser humano, eu fujo. O legal do ser humano é a contradição. Então você não e o acredita na caos. máquina da verdade? Nem a pau. Não. Não. Não é idônea. A máquina da verdade não é idônea. Eu sempre achei que era verdade. A máquina da verdade não é idônea. Nível de estresse alto, daí a fita é perigoso. Não, tô fora. Aquilo é perigoso. Perigosíssimo. A máquina da verdade. Caraca. Muito bem. Então, olha, o bacana do livro, você sabe que o bacana desse V-Book é isso que a gente viu aqui hoje no programa, né? A gente acabou de falar, os ouvintes já baixaram. Já baixaram demais. Já estão comentando demais. aqui e a gente está falando. Então é o seguinte, é uma novidade para você, o V-Book, que é um livro interativo. Você vai baixar agora o lançamento aqui do Tonholi, você vai entrar na www.editoradobispo.com.br e aí você vai baixar isso aí, é grátis, você não paga absolutamente nada e lá você tem texto, música e fotos. Queria agradecer o Tonholi, para você seguir no Twitter, Cláudio Tonholi, @Cláudio Tonholi. Eu que agradeço, um super abração pra todo mundo e obrigado. Pois você precisa aparecer aí, pô, pra gente bater um papo aí mais vezes, tá bom? Obrigado. Cláudio Tonholi aqui na Jovem Pan. Programação Jovem Pan. Esse programa é um lixo. Hardcore Jovem Pan. Muito bem, queridos, muito obrigado a todos. Muito obrigado aí, ao nosso querido Marcião, Márcio Ribeiro. Ô, Marcião. Ô, aqui tá. Ê, garoto. Quer ser entrevistado aqui ou não? Estão pedindo aqui. Saiu da cama? Saiu da cama? Bem entrevistado. Vai lá. Você não é um bom Senta aí, dono? perninha. Posso falar ou não? Não? Senta aí, perninha. Sucesso. Muito bem, Marcião, muito obrigado, hein? Olha, Marcião, Márcio boa, Ribeiro Marcião. aqui hoje no Pânico. Oi, fala. Só pra avisar que quem gosta do humor da gente, sexta e sábado, Seleção do Humor Stand-Up, Folha de São Paulo,
Teatro Folha de São Paulo, no Shopping Pátio de Higienópolis, à meia-noite. E às 9 horas da noite, hoje estaremos no Teatro Colina, em São José dos Campos. Pai São José entra no carro, sai correndo, faz o Folha à meia-noite. Por favor, você está falando ganância, muito rápido. né? Hoje, em São José dos Campos. Hoje, em São José dos Campos. Se você quiser ver você sozinho ou não? Não, ou... Seleção do Humor. Seleção do Humor. Seleção do Humor. Que é você? Maurício Meirelles, Bruno Mota, Ben Ludmer e Marcelo Léo. Muito bem. Hoje, em São José dos Campos, às 9 da noite. 9 da noite. Teatro do Shopping Colinas. Shopping Colinas. Se você quiser ver o melhor stand-up do Brasil. Ótimo. Obrigado. A sua participação, eu garanto. É verdade. O Meirelles me parece que é bom também. Pareceu muito bom. Pareceu bacana. É bacana, show é bom. Show é bom? Show é bom. E à meia-noite. Isso aí nem precisa falar que fica gente pra fora. Sim, né? é bacana. É bom avisar, Coca-Cola vende sempre faz anúncio, não é verdade? Claro. Sexta e sábado, à meia-noite, no Shopping Pátio Higienópolis, aqui em Higienópolis. E sábado à meia-noite também, no Teatro São Pedro, em Campinas. Teatro Dom Pedro, em Campinas. Muito bem. Muito bem, muito obrigado a todos. Valeu, para Marcão, é isso assistir aí. o Pânico hoje. Hoje reprisinha ótima, hein? Hoje é a nossa reprise a partir das 10 da noite. Sensacional. E no domingo tem um programa ao vivo às 9 da noite. 21 horas. Certo? Perfeito. Baby. Vê se vai ao telefone. Hoje terminaremos o programa com uma frase de uma música de Sandy. Para que você, uma espécie de autoajuda, reflita e termine bem o seu final de semana. Por favor, Sandy. Eu cresci agora, sou mulher. Tenho que encarar com muita fé. O que será que ela tem que encarar com tanta fé? Eu vou assim? te mostrar já. Muito obrigado, Sandy. Bom final de semana. Valeu, rapaziada. Segunda-feira estamos de volta aqui na Jovem Pan. Tchau. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou.